Você aí conhece a história da modelo que faleceu após uma realização de um atendimento de quiropraxia? Ou a história da mulher que teve 3 acidentes vasculares cerebrais após a manipulação da sua coluna cervical? Fala pessoal, meu nome é Felipe da Silva, sou fisioterapeuta, possuo formações e especializações em quiropraxia e hoje eu vim falar com vocês um pouco sobre os perigos de quiropraxia. Mas a minha intenção aqui com esse vídeo não é gerar medo, não é gerar mais estigma acerca dessa profissão, acerca dessa técnica, mas sim trazer casos reais de pacientes que sofreram intercorrências devido a atendimento de quiropraxia e analisar e trazer possíveis soluções para que isso não venha acontecer com outras pessoas. Esse é um projeto novo que eu estou iniciando aqui nas minhas redes sociais chamado Palestra Mais Físio, onde eu vou trazer temáticas sugeridas por vocês, pelos meus pacientes, que vão ajudar a tirar dúvidas de profissionais e também de pacientes acerca de diversos temas na área da fisioterapia e também que é quiropraxia. A primeira história que eu vou trazer aqui para vocês é da norte-americana Carissa, uma mulher de 41 anos, que lá em 2022 passou por atendimento com quiropraxia para poder aliviar as dores na sua coluna, onde foram realizados ajustes e manipulações na coluna cervical, na coluna torácica, e após esse atendimento, essa mulher começou a apresentar alterações, apresentar quadro de dores agudas, começou a apresentar náuseas, e ao longo das semanas seguintes ao atendimento, ela apresentou alterações visuais e também episódios de desmaio. Preocupado com esses sintomas, ela procurou um atendimento médico de emergência e aí ela foi diagnosticada com uma dissecção da artéria vertebral, que eu vou explicar mais pra frente aqui nesse vídeo do que se trata esse problema. Passou por um período internado na UTI, apresentando quadro também de afasia, que é um distúrbio na nossa comunicação, uma dificuldade na nossa comunicação, na nossa fala. E em um dos seus relatos, a Carissa afirmou o seguinte: minha vida realmente parou, me arrependo profundamente de ter ido ao quiroprático. Não se trata de culpar ninguém, mas sim de conscientizar mais pessoas. Quero que entenda quais são os sintomas e que essa é uma condição que traz riscos de vida. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer comigo. Eu era saudável, ativa e profundamente em sintonia com o meu corpo. A próxima história que eu vou contar aqui é da Grace Scanlon. Ela é lá dos Estados Unidos, sofreu 3 episódios de acidente vascular cerebral após uma consulta de quiropraxia, onde ela foi buscar esse atendimento por estar apresentando quadros de dor de cabeça, que é uma das indicações, né, de tratamento que a quiropraxia, tanto a quiropraxia como a fisioterapia, tem excelentes resultados. E aí, após realizar o ajuste na coluna cervical, essa paciente também sofreu uma dissecação, uma lesão na sua artéria vertebral e começou a evoluir com alguns sintomas. Ela começou a apresentar náuseas, ela começou a apresentar alterações visuais, e aí os médicos informaram que durante a manipulação ocorreu essa lesão na artéria que provocou 2 mini acidentes vasculares cerebrais, e durante a sua hospitalização ela sofreu o 3º episódio. E aí, após esse período hospitalizado, ela continuou com uma fraqueza em um dos lados do corpo decorrente dessa sequela do acidente vascular cerebral, como também alteração na sua fala, um processo de afasia, um distúrbio da comunicação. E em um dos seus relatos ela afirma o seguinte: fiquei completamente chocada ao descobrir que ir a um quiroprático poderia causar isso. Eu estava apavorada com a possibilidade de o meu filho não ter uma mãe. Eu não conseguia pegar meu filho no colo e tive muita dificuldade em ser uma mãe em tempo integral. Outra história que eu trago aqui é de Andy Wilson, um australiano de 53 anos, que ao tentar realizar sozinho uma manipulação na sua coluna cervical, escalar sozinho a sua coluna, ele também provocou uma lesão nessa artéria e acabou sofrendo também um episódio de acidente vascular cerebral. Ele já era acompanhado por um longo período de tempo, por anos, por quiropraxistas, e aí em um determinado momento, por achar que conhecia, por achar que conseguiria realizar a técnica sozinho, ele terminou realizando o ajuste de maneira incorreta e acabou sofrendo essa lesão na artéria que levou a esse acidente vascular cerebral. E após essa manipulação incorreta, ele conseguiu, com bastante dificuldade, pedir ajuda a seu tio, com quem ele dividiu o apartamento. Juntos eles chamaram a ambulância, onde ele conseguiu ser socorrido. Em um dos seus relatos ele afirma: vomitei bastante, perdi completamente a coordenação, podia sentir a pressão na minha cabeça. Foi a coisa mais estranha, não era um lado, era metade dos 2 olhos. Na verdade eu estava tendo um derrame. A combinação dos escalos no pescoço e minha lesão nas costas causou um acúmulo de cálcio na coluna. Isso fez com que minha artéria direita se rompesse, resultando em 3 coágulos cerebrais e um derrame na região occipital do meu cérebro. E por fim, eu trago a história da modelo Kate May, que lá em 2016, após uma sessão de quiropraxia, acabou falecendo, também devido a uma lesão nessa artéria, também devido a uma manipulação na sua coluna cervical, que terminou levando a um acidente vascular cerebral. No começo de 2016, um pouco antes dessa modelo completar 34 anos, ela relatou no seu Twitter que estava sentindo que estava com o nervo comprimido e que ia realizar um atendimento de quiropraxia, que infelizmente resultou na sua morte. Esses são alguns relatos que vocês conseguem encontrar na internet, em site de notícias. Eu vou deixar a referência aqui do material desse vídeo aqui abaixo na descrição. Vocês também podem encontrar outros relatos, outras histórias de pacientes que apresentaram intercorrência devido a atendimentos de quiropraxia. Recentemente, nesse ano 2026, nós vimos aí circulando nas redes sociais um episódio em que participantes de um reality show
realizou uma manipulação na coluna cervical de outro participante que terminou provocando uma lesão, e todas essas histórias têm um ponto em comum, que é justamente a lesão na artéria vertebral. A artéria vertebral é uma estrutura que está localizada na nossa coluna cervical, lateralmente na coluna cervical, passando por dentro das vértebras, que são os ossos que formam a nossa coluna, sendo uma ao lado direito e uma ao lado esquerdo, que vão se unir para formar a chamada artéria basilar, lá no nosso encéfalo, que junto com outras artérias, junto com outros vasos, vai ser responsável pela irrigação do nosso esquema nervoso central, do nosso cérebro, do nosso encéfalo, de maneira geral. E a lesão dessa artéria muitas vezes decorre de impor um estresse excessivo nessa região. Então, nos casos aqui que eu relatei no vídeo, foram episódios de autoajuste, né? Tentar manipular sozinho a coluna cervical, forçar um autoajuste, forçar um escalo, ou a utilização da técnica quando ela está sendo contraindicada. Então, como essas artérias vão se unir para poder formar vasos que vão ser responsáveis por irrigar o nosso encéfalo, alterações nessa vértebra, alterações nessa vascularização, alterações na circulação, vão terminar em quadros de isquemia ou até mesmo hemorragia, que vão ser os responsáveis por provocar o acidente vascular cerebral. Mas aí assim, se vocês forem buscar notícias, se vocês forem buscar os estudos, né, o relato de intercorrências e recorrentes de atendimentos de fisioterapia, de quiropraxia, de terapia manual, de maneira geral, o relato de casos de intercorrências é bastante baixo. Como também a manipulação articular, ela não é uma técnica exclusiva da quiropraxia. Eu já deixei vídeos publicados nas minhas redes sociais explicando que nem tudo que nós vemos na internet é realmente um atendimento de quiropraxia. A manipulação, a terapia manual, é uma técnica que pode ser utilizada por massagistas, por fisioterapeutas, por osteopatas, por quiropratas, enfim, cada um dentro da sua competência, dentro das suas habilidades, dentro das necessidades dos pacientes, vai estar aí determinando se vai ser necessário ou não estar utilizando essas condutas. Mas como eu disse aqui no começo desse vídeo, a minha intenção não é gerar medo, não é gerar receio, não é afastar e fazer com que as pessoas parem de buscar atendimentos de quiropraxia, mas sim defender essa técnica que eu também utilizo nos meus atendimentos, que é sim uma técnica segura, desde que seja realizada por um profissional competente e que realize uma avaliação que saiba determinar se o paciente tem ou não indicação para realizar essas condutas. Então, novamente, se vocês forem buscar os artigos, os estudos nos mostram que a quiropraxia tem sim resultados favoráveis à melhora dos quadros de dores na coluna, seja na coluna cervical, seja na coluna lombar, seja na coluna torácica, resultados a curto e a longo prazo. Os estudos também mostram resultados positivos na utilização da manipulação articular na coluna vertebral como uma técnica complementar aos tratamentos que realizamos, ou seja, somando a terapia manual com os exercícios terapêuticos e as orientações que nós fornecemos aos pacientes, nós conseguimos ter ótimos resultados a curto e a longo prazo na melhora da dor na coluna lombar, na coluna cervical, na coluna torácica, enfim, promovendo com isso a melhora na qualidade de vida dos pacientes, melhora da qualidade de vida relacionada ao trabalho, ao lazer, ao autocuidado, né, do dia a dia, porque sempre que o paciente ele inicia um contato com um profissional, a primeira coisa que esse profissional tem que fazer, ele deve fazer, é realizar uma avaliação. E aí, a depender das queixas e das necessidades, dos desejos do paciente, essa avaliação vai contar com testes, com medidas, com entrevista, com avaliação postural, enfim, com todos os recursos, com todas as medidas necessárias para poder garantir que aquele atendimento seja seguro. Especificamente falando da manipulação na coluna cervical, dos escalos na coluna cervical, já postei também vídeos nas minhas redes sociais falando que a manipulação cervical ela é sim segura. Existem testes que nós utilizamos para poder determinar se o paciente tem ou não risco de apresentar uma lesão nessa artéria vertebral. Então, quando o paciente chega, como eu disse, nós vamos realizar uma avaliação, nós vamos entrevistá-lo, perguntar, questioná-lo quais são os sintomas que ele está apresentando. Então, sintomas como enjoo, dor de cabeça, tontura, apresentação de alterações visuais, já nos deixa alerta sobre uma possível chance, um possível risco do paciente ter uma contraindicação aí para realizar a manipulação cervical. Mas veja bem, é uma contraindicação para realizar a manipulação cervical. Além dessa entrevista, além desse questionamento, nós também vamos realizar testes específicos que vão posicionar a nossa coluna cervical, o pescoço do paciente, em uma determinada posição e vai testar as nossas artérias vertebrais. Então é um teste simples que você consegue fazer esse teste em atendimentos no consultório, em atendimentos em domicílio. É um teste que não necessita de aparelho de imagem, é um raio-x, uma ressonância, enfim, que é a manobra que é o teste da artéria vertebral. É um teste simples, rápido, você leva menos de 2 minutos para poder testar tanto a artéria vertebral direita como a artéria vertebral esquerda, que se o paciente apresentar aí alterações durante a realização desse teste, ele está contraindicado em receber a manipulação cervical. Veja bem novamente, a manipulação cervical. Outros testes também podem ser realizados para poder compor essa avaliação e deixar ela mais assertiva, mas como eu disse, a contraindicação
vai ser relativa à manipulação ao escalo na coluna cervical. Existem condutas alternativas que os estudos também mostram que vão trazer resultados benéficos para a nossa coluna cervical, tanto quanto a realização da manipulação cervical. Então, a manipulação na coluna torácica vai trazer resultados benéficos, positivos, para o tratamento de alterações na coluna cervical. A mobilização, que é essa movimentação passiva nas articulações, diferente de uma manipulação, também poderá ser realizada tanto na coluna cervical como na torácica, mesmo a manipulação e o escalo estando sendo contraindicado. Outras técnicas como a massoterapia, a liberação miofascial, a pompagem, a mobilização neural, também poderá ser utilizada na coluna cervical como uma conduta alternativa à manipulação cervical. Então, mesmo que o paciente chegue com uma queixa na sua coluna cervical, realize o teste, que ele apresenta uma contraindicação, em que existem manobras, em que existem técnicas que podem ser utilizadas para poder resolver os problemas dos pacientes. E mesmo que o paciente não apresente uma contraindicação, mas ele não queira, ele não se sinta confortável a realizar, ele não se sinta seguro em realizar a manipulação cervical, também serão utilizadas essas condutas alternativas no lugar da manipulação cervical. É um direito do paciente se recusar a receber a técnica. Então, eu já gravei vídeos aqui na rede social falando sobre nem tudo que nós vemos na internet são realmente atendimentos de quiropraxia, Como eu disse, podem ser outras profissões, e que, dependendo da região de origem, dependendo do país que aquele vídeo estiver sendo gravado, a autorização, a legalização para poder atuar como quiropraxista, como fisioterapeuta, como terapeuta manual, vai ser diferente. Então, existem países que existe uma regulamentação, uma lei que determina que apenas profissionais, por exemplo, de fisioterapia ou de quiropraxia, como é aqui no Brasil, realizem técnicas de quiropraxia. Existem países que é de conduta livre. Existem países que não possuem uma regulamentação ainda na profissão que permite uma livre atividade dos profissionais. Mas eu também já gravei vídeos aqui nas redes sociais falando como buscar de maneira segura um profissional de quiropraxia. Então, qual é a formação acadêmica, qual é a formação que esse profissional possui, essa capacitação que ele possui em trabalhar com quiropraxia. Ele é um fisioterapeuta, especialista em quiropraxia, ou que possui um curso, uma capacitação em quiropraxia, ou ele é um profissional formado em quiropraxia, ou ele é algum outro profissional. Segundo ponto, qual é o local que ele realiza atendimentos? Ele realiza atendimentos em consultório, em domicílio. Esse consultório é registrado, possui registro no conselho de classe, possui registro na prefeitura, porque por ser uma técnica simples, que necessita apenas de as mãos de profissional para atender, muitas vezes nós nos deparamos com vídeos de profissionais realizando atendimentos na rua, em consultório, em domicílio, em meios de transporte, inclusive, enfim. Mas aí, se eu estou buscando um profissional que me traga segurança, talvez em um primeiro momento seja melhor realizar um atendimento em um consultório que esteja aí devidamente regularizado. E o terceiro ponto é quais são os resultados que esse paciente apresenta, que os seus pacientes relatam, que ele divulga nas suas redes sociais, nas suas avaliações disponíveis lá nas suas páginas do Google. Então, são críticas, são elogios, são resultados positivos, ou não possui críticas, ou não possui elogios. As pessoas não recomendam o trabalho desse profissional. Iniciando aí, buscando através desses 3 pontos, nós conseguimos aí filtrar a qualidade do profissional e verificar se realmente ele é capaz aí de me passar confiança ou não. Porque assim como não só na fisioterapia ou na quiropraxia, todas as profissões, seja na área da saúde ou em outras áreas de conhecimento, possuem casos, possuem relatos, possuem histórias e notícias de intercorrências que aconteceram aí com as pessoas por más condutas. Então, os pacientes chegam até nós com queixas de dor ao acordar, com medo da dor piorar, medo de não conseguir trabalhar, ou medo da cirurgia, que parou de realizar atividades físicas, de praticar sua corrida, sua musculação, que tem medo de depender de remédios, ou que depende de remédios para poder conseguir passar o dia, que depende da ajuda de outras pessoas, que sente que os problemas estão controlando sua vida. São alguns dos relatos, são algumas das principais queixas que os pacientes que possuem indicação para realizar um acompanhamento com a quiropraxia e com a fisioterapia chegam aqui no meu consultório. E aí eu sempre digo aos meus pacientes, a quiropraxia é uma técnica segura, é uma técnica que é capaz de trazer resultados desde o primeiro atendimento, desde a primeira consulta, desde que se realize a devida avaliação, se determine corretamente o diagnóstico do paciente, se trace corretamente também o plano de cuidados dele, para poder garantir aí que o atendimento ocorra de uma maneira segura. Então, elogios que meus pacientes sempre me fazem em relação aos atendimentos é que eu sempre explico tudo que eu estou realizando e tudo que o paciente pode estar ou não apresentando, e que isso deixa eles mais seguros, mais confortáveis durante o atendimento. Passa essa maior confiança, essa maior credibilidade durante os atendimentos. Como eu disse, a minha intenção aqui com esse vídeo não é gerar medo, não é propagar medo, não é difamar a profissão, mas sim trazer relatos reais de casos, de histórias, de pessoas que sofreram intercorrências e como essa intercorrência ela poderia ser evitada, e como você que está assistindo
pode se beneficiar com a quiropraxia e como pode buscar um profissional seguro na região onde você mora. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos, seus colegas e sugiram aqui abaixo temáticas para outros vídeos, outros temas desse meu novo programa Palestra Mais Físio. Te convido a me seguir nas minhas redes sociais, @colunaquiro. Me siga lá no Instagram, no TikTok, onde diariamente eu posto vídeos educativos com orientações, não só para os meus pacientes, mas para o público em geral, como também vídeos atendendo meus pacientes, demonstrando aí o trabalho que eu realizo através da fisioterapia e da quiropraxia. As referências dos materiais que eu utilizei para construir essa palestra estão descritas aqui abaixo no vídeo. Um forte abraço e até a próxima!